E aí hoje eu vou abordar um pouco as particularidades do cuidado à mulher. Esse tema é um tema que a gente tem que enaltecer e que a gente tem que prestar muita atenção cada vez mais, porque nos últimos anos, e vou dizer para vocês com convicção, que nos últimos 5 anos isso se tornou uma prática de pesquisa bem consistente. Então, algumas dúvidas que já se tinham, algumas percepções, principalmente em relação à saúde da mulher gestante na menopausa, elas trouxeram cada vez mais uma necessidade de pesquisa das particularidades fisiológicas e anatômicas da mulher. E aí, nos últimos anos, muitas pesquisas foram publicadas, trazendo aí uma ideia de que sim, que a saúde da mulher ela vai muito além da saúde reprodutiva. Então, quando a gente fala hoje de saúde da mulher, é impossível, assim, não é só errado, é impossível a gente ignorar as diferenças da saúde cardiovascular em relação ao público masculino, porque nós temos muitas diferenças, inclusive no que tange ali o desenvolvimento de doenças mesmo, histórico de doenças. Hoje eu estava conversando com uma parceira minha que vai ser convidada do Instituto de Saúde e Educação para Mulheres, que eu tenho também, e ela é ginecologista. E a gente estava conversando sobre a dificuldade que até os próprios ginecologistas e obstetras têm hoje de tratar, de pensar no pós-parto de mulheres que tiveram eclâmpsia ou algum outro evento cardiovascular ou metabólico durante a gestação. Então, o que isso abre o nosso olho, né? Existe um campo enorme para ser explorado dentro da saúde da mulher, porque gestantes e puérperas, não só as que sofreram eclâmpsia, mas as que desenvolveram qualquer tipo de hipertensão gestacional, se tornam um público visível para a gente dentro da reabilitação, porque hoje nas boas práticas de ginecobstetrícia está sim, né, entendido e identificada essa necessidade por diretrizes, que essa mulher ela tem que ser encaminhada para um cardiologista e esse cardiologista pode encaminhar para a reabilitação. Aí vocês vão dizer, mas a gente não encaminha não tem encaminhamento nem dos pacientes óbvios, né, que é tão difícil chegar a paciente. Mas isso é um trabalho de networking que a gente tem que apostar, né, a gente tem que fazer cada vez mais redes de cuidado, estar em contato com os médicos e até, porque não, com os obstetras, né, e os gineco-obstetras, porque, querendo ou não, a fisioterapia pélvica, por exemplo, está muito difundida nesse espaço, é uma especialidade médica que está acostumada com a nossa atuação, né, dentro da sala de parto agora, né, que o fisioterapeuta pode estar, ou nesse cuidado com a mulher durante a gestação. Então, o fisioterapeuta cardiovascular tem uma porta aberta e que deve sim ser utilizada, né, para ampliar a nossa atuação. Então, tudo isso a gente vai falar um pouquinho hoje, e aí agora, então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Tudo certo? Tá, se sair de novo, me avisem, tá? Tá ok. Então, tá bom. Então, vamos falar, sim, dessa parte poética, né? Porque a gente merece isso. O coração da mulher, a gente tem que pensar no cuidado da mulher hoje de uma maneira muito diferenciada, né? Então, dito tudo isso que eu conversei com vocês antes. E aí, ele adoece diferente também, né? A mulher, ela adoece de uma maneira diferente, com componentes diferentes, que se associam a uma anatomia diferente. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, que eu quero que vocês reflitam, e que também, que a partir de hoje, né, a partir desse momento, que vocês comecem a ver essa mulher que vocês tratam de uma maneira diferente, é porque tudo que acontece na vida da mulher repercute na saúde dela, em médio e longo prazo, inclusive. Então, quando a gente fala, vocês sabem que dentro das discussões de acho que eu já comentei isso em alguma outra aula, dentro das discussões de prevenção cardiovascular e de reabilitação que a gente tem dentro das principais sociedades hoje, né, o Congresso de Cardiologia Europeu vai acontecer agora esse ano e vai ter momentos de debate importantes sobre esse tema, a saúde mental e a saúde social passam a ser prioritárias no cuidado à saúde global do indivíduo desde a pandemia.
E a gente vê que desde a pandemia, as consequências elas vêm aumentando. Se a gente for pensar em coisas básicas, desde o aprendizado infantil até coisas mais complexas, como a resposta do nosso corpo a pequenas infecções virais. Basta dizer, né, a epidemia que a gente está tendo da influenza no Brasil, claro, muito por conta da não vacinação, mas vocês já devem ter notado até no corpo de vocês que quando a gente pega uma gripe que antes podia ser um quadro tão simples, depois da Covid isso se tornou coisas mais graves. E quando a gente fala de um público que já é acometido por doença crônica, cardiovascular, isso fica ainda pior, né? E aí a mulher, então, dentro dessa conformação social, de saúde social, saúde mental, ela tem sido afetada pela saúde física cada vez mais. E esses componentes, eles devem cada vez mais estar presentes na nossa avaliação, esse olhar para a mulher. Então, para essa forma de adoecimento. E isso não é uma perfumaria, né? Isso não é subjetivo. Isso vai fazer parte, inclusive, da nossa capacidade de manter essa mulher em tratamento. Esse acolhimento é muito importante. E aí eu faço aqui uma contrapartida com vocês em relação à pseudociência, né? O que a gente tem de cuidado da saúde da mulher com a pseudociência. E uma afirmação que eu também me sinto muito confortável de falar e trazer para vocês, que a mulher ela é muito mais vulnerável à pseudociência que o homem. E o que significa isso? Significa que a mulher, muitas vezes, além dela ignorar sintomas, ela se apega a práticas mais acolhedoras e não resolutivas, não curáveis, postergando o tempo de procura por uma ajuda de ciência e de saúde que pode realmente fazer a diferença na vida dela. E isso tem repercutido, inclusive, com o aumento de eventos fatais e não fatais nas mulheres. Fora, né, todo o envolvimento emocional da mulher, que a mulher tem hoje com uma sobrecarga, né, muito grande, justamente pela ação da mulher na sociedade. Então, por que a gente precisa falar de doença cardiovascular da mulher? Primeiro, para tirar o estigma de que a saúde da mulher é só mamas, ovário, útero e qualquer coisa que tenha a ver com a saúde reprodutiva dessa mulher. Quando a gente fala de saúde social da mulher, a gente abre uma ampla possibilidade de discussão, inclusive filosófica e comportamental, da mulher na sociedade, porque hoje, se vocês forem pensar bem, o que a gente tem de visibilidade da saúde da mulher, de uma maneira cultural até? Que a mulher ela só é visível de fato para o cuidado à saúde, desde o reconhecimento das doenças, de diagnóstico e até o que o sistema de saúde público e privado dispõe com mais facilidade, quando essa mulher ela está em situação reprodutiva. Eu não digo nem em fase, né, fase reprodutiva, eu digo justamente em saúde reprodutiva, quando essa mulher está ou prestes a engravidar, ou grávida, ou no pós-parto imediato. É como se, em termos de cuidado à saúde, essa mulher só existisse de fato com um cuidado específico para esse momento de reprodução. Antes disso e depois disso, existe uma consolidação de que a mulher é só mais um ser na face da Terra e toda a especificidade dela não é levada em conta. Então, a gente precisa falar de doença cardiovascular da mulher para poder quebrar, né, esse estigma e trazer para mais próximo uma possibilidade de cuidado mais integral, né? Hoje se fala muito de saúde integrativa, né? E é uma pena que esse termo tenha caído num uso tão ruim, né, com práticas realmente que não fazem sentido nenhum, porque na verdade até fiz um story ontem falando que a saúde da gente, o que a gente aprende de políticas públicas de saúde, é que justamente a gente tem uma saúde integral, né? A integralidade, ela faz parte do cuidado à saúde. Ela está prevista na nossa política de saúde do Sistema Único. Então, isso não tem acontecido, porque quando a gente fala de saúde emocional e saúde física, parece que a gente está falando de uma coisa que não tem conexão nenhuma, muitas vezes, e tem toda a conexão do mundo. Então, hoje, a doença cardiovascular é a principal causa de morte entre mulheres no mundo.
obedecendo a premissa, né, dos 30% da população mundial que sofre de doença cardiovascular, a gente tem um aumento do número de mulheres nessa estimativa, né, juntando mulheres e homens, e a gente teve um salto do número de mortes em mulheres por doença cardiovascular, por eventos como infarto e como AVC, por exemplo, nos últimos anos. Esse dado é de 2024, da American Heart. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia hoje tem um departamento específico para tratar de saúde da mulher. Esse ano, a SBC promoveu o 2º Congresso de Saúde Cardiovascular na Mulher, né? E isso é um fato muito importante, porque está, então, se desenvolvendo uma necessidade de discussão desse tema no meio médico. E nós, principais profissionais da reabilitação, a gente precisa se inserir nisso cada vez mais, porque a tendência é que esse mercado aumente, né? Que a gente tenha mais demanda nos próximos anos. E um dos problemas disso é justamente que a gente tem nas mulheres um subdiagnóstico e um subtratamento. Existe essa lacuna de gênero em cardiologia, né? Existe essa lacuna de cuidado específico. E aí eu vou dizer mais aqui eu não estou falando nem só da mulher. A gente tem, e vejam só, eu fiz uma vez uma live, e depois eu não trouxe mais esse tema, mas é um tema que a gente precisa falar cada vez mais, que é a saúde cardiovascular do transgênero, né? E a mulher transgênero, então a mulher que nasceu num corpo masculino e fez a transformação, fez a cirurgia para se tornar mulher de fato, né? De acordo com o seu entendimento sobre si mesma, é uma das principais. É muito mais vulnerável, vamos dizer assim, que a mulher que nasce mulher, que já é vulnerável à doença cardiovascular por conta da reposição hormonal. Então, como a gente tem uma relação hormonal muito grande entre doença cardiovascular na mulher, né, tanto que na menopausa se perde a proteção do estrógeno ali, e por isso aumenta o evento na mulher, quando a gente fala da mulher transgênero, essa estatística é ainda pior. E a gente não trata. Alguém de vocês já tratou alguma mulher transgênero? Alguém de vocês já teve essa... É comum, né, receber nos serviços de reabilitação? É como se essas pessoas simplesmente não existissem na nossa sociedade. E elas estão morrendo de infarto, estão morrendo de doença cardiovascular, estão sem acesso ao tratamento ideal. Então, em 2006 já se falava disso, então eu trago esse reporte aqui para vocês da ESC, que vejam que em 2006 a Sociedade Europeia de Cardiologia fez um statement sobre a necessidade de falar das doenças cardiovasculares da mulher. Então isso não é algo novo, mas é tão difícil a gente trazer à luz alguns assuntos, né, que nós estamos aqui 20 anos depois, somente agora, produzindo evidências consistentes a respeito disso. E aí, esse artigo, que não é o statement, que eu vou passar para vocês depois, que fala das diferenças justamente de gênero no desenvolvimento de doenças cardiovasculares, que foi publicado ano passado, salvo engano, traz aí alguns componentes biológicos que são mesmo diferentes entre o homem e a mulher, alguns deles. Então, o que a gente tem aqui? A mulher, ela tem uma prevalência maior de hipertensão e de hipercolesterolemia. E aí, pensem aqui comigo, junto com esse fator de aumento de risco cardiovascular, que é a mulher tem mais hipertensão que o homem, tem mais hipercolesterolemia que o homem, ela também tem uma erosão de placa maior que o homem. E aí, ela tem maiores efeitos do tabagismo e da diabetes, ou seja, uma mulher que é hipertensa e que fuma, ela tem efeitos muito maiores do que um homem hipertenso e que fuma. Então, os efeitos, eles são potencializados, ou seja, e da diabetes também. Quando a gente fala de juntar ali das comorbidades, doença cardiovascular e doença metabólica, isso causa um aumento de risco de eventos na mulher muito maior que no homem. E aí, quando a gente fala do subtratamento, é porque essa mulher, normalmente, por conta
de toda a dinâmica social, ela demora mais para procurar ajuda. Então, ela acaba descobrindo essas disfunções muito mais tarde, quando, na verdade, já não se tem muito o que fazer, né? E aí a gente tem um aumento do risco de evento mesmo. Em relação às diferenças biológicas, a gente sabe que a mulher ela tem uma atividade parasimpática maior que o homem, né? Justamente pela contribuição hormonal. E ela tem uma distribuição de gordura diferente também. Então, quando a gente faz avaliação antropométrica, por exemplo, entre homens e mulheres, vejam só o que isso impacta na nossa prática clínica. A gente não tem propriamente reconhecido uma diferença a gente tem ali a diferença, o componente de gordura abdominal diferente e a diferença de circunferência também. E isso tem a ver com a doença cardiovascular. Então, a mulher, ela tem uma deposição de gordura diferente no abdômen em relação ao homem. Ela tem mais disfunção microvascular, então essa disfunção cardiovascular da mulher acontece muitas vezes pela periferia e não pelo centro. Ela começa com uma disfunção microvascular em periferia, o que vai alterar o débito cardíaco. Isso acontece muito no decorrer da vida, né? Acontece naturalmente, digamos assim, essa mulher, às vezes ela começa com varicoses, com varizes, não é algo que traz sintoma para ela, mas que pode já trazer uma sobrecarga. É uma situação de disfunção microvascular que é ainda pior, às vezes pela alteração hormonal e pelo uso de tabaco, né, diferente do homem também. E ela sofre mais de doenças obstrutivas coronarianas. Então, a mulher ela tem mais eventos isquêmicos do que o homem, né? A mulher tem mais infarto do que o homem. E o infarto na mulher, ele tem um impacto maior. A mulher morre mais do que o homem em eventos como infarto. Então, para a gente falar de doença cardiovascular da mulher, é importante a gente saber que o nosso feeling durante a avaliação dessa mulher tem que ser muito mais específico. Tem coisas que tem muito a ver, que vão trazer, assim, bandeiras vermelhas para a gente na hora do reconhecimento de doenças e de sintomas e de disfunções, principalmente de disfunções, que são sintomas atípicos e inespecíficos. Às vezes essa mulher chega muito cansada, ela reclama de fadiga, ela reclama de náusea, ela reclama de dor em região dorsal e mandibular. Eu já vou falar para você sobre a dor. Mas a mulher reclama muito de dor relacionada ao cansaço, à sobrecarga, e isso pode já ter a ver com alguma disfunção cardiovascular. E aqui a gente precisa prestar bastante atenção, é uma coisa que eu gosto muito de chamar atenção quando a gente fala disso, porque a gente não pode tratar a necessidade de reabilitação só com a relação com o CID. O que significa isso? Pode ser que essa mulher ela não tenha um diagnóstico fechado, que ela não tem insuficiência cardíaca, mas ela tem sim disfunções importantes que vão inegavelmente levar ela para insuficiência cardíaca e que nós podemos tratar. E muitas vezes essa mulher chega com sintomas, esses sintomas inespecíficos, dizendo que cheguei no médico ou fui internada. Pós-internação, ninguém achou a causa, os exames estão todos bons, o médico pediu para mudar hábitos, é o nosso momento de entrar. Essa mulher, ela pode já estar hipertensa, mas ela não tem muitos sintomas de hipertensão, ela não tem disfunção miocárdica, mas está na hora da gente entrar para mudar hábitos, né? Que é uma das coisas que a gente tem que fazer com a inserção desse exercício, com a inserção dessa conduta específica. A mulher, ela também tem a apresentação mais tardia da doença, e maior mortalidade. E olha que interessante, quando a gente vê os estudos que fazem uma análise comportamental da mulher, a gente não sabe se essa apresentação mais tardia da doença é porque realmente demora mais para essa mulher demonstrar sintomas ou se a mulher simplesmente ignora esses sintomas. Ela ignora porque ela tem que cuidar dos filhos, ela ignora porque ela não pode adoecer, ela ignora porque ela tem dificuldade de acesso. A gente vai falar já das barreiras, né, que foi do artigo que eu mandei para vocês lá no grupo. Então, a gente tem um componente comportamental da mulher para entender que pode justamente guiar as nossas práticas e o nosso cuidado. Porque se essa mulher, ela veio para a gente com um diagnóstico tardio,
de doença cardiovascular, porque ela demorou para buscar o tratamento, é muito provável que na hora da alta a gente precise levar isso em conta para realmente reduzir os eventos dessa mulher, porque ela vai continuar ignorando sinais. Então, a gente tem que pensar numa educação em saúde muito fina para essas pessoas. Além disso, essas mulheres elas têm fatores de risco exclusivos e prevalentes, então jamais poderemos ignorar isso, né? Uma mulher na menopausa, ela tem que ser tratada diferente, com um olhar muito mais global do que um homem na mesma idade, porque a gente tem esse fator de risco exclusivo da mulher, e a menopausa precoce mais ainda, né? Mais ainda. E aí a gente vai ter as doenças específicas da gestação, como a hipertensão gestacional e a diabetes gestacional. E aqui prestem muita atenção nisso que eu vou falar. Mulheres que têm hipertensão gestacional têm mantido a hipertensão muito mais do que há alguns anos atrás. Então, o que significa isso? Até alguns anos atrás, era comum a mulher se tornar hipertensa na gestação, ela pode não ter um evento, né, pode não sofrer eclâmpsia, por exemplo, mas ela desenvolve algum tipo de doença hipertensiva gestacional, e logo depois da gestação, a pressão ficava normal. O mais comum hoje é que essa mulher mantenha a hipertensão. Isso aumenta muito o risco de evento em 5 anos. Então, as estatísticas que a gente tem hoje é que a mulher sofreu eclâmpsia, teve pré-eclâmpsia ou qualquer diagnóstico de hipertensão, essa mulher, durante a gestação, essa mulher ela tem que ser tratada como uma pessoa com um evento cardiovascular. Se ela sofrer um infarto, se ela tiver algum outro evento depois disso, a gente tem que considerar que ela teve um evento prévio. E isso vale, inclusive, para eventos tardios. Então, uma mulher, ela pode estar na idade reprodutiva, ela pode ter a gestação dela entre, por exemplo, 25 e 30 anos. Se ela tiver um infarto na menopausa, esse infarto tem ligação com essa hipertensão gestacional, tá? Então, esse histórico da mulher é muito importante. Quando a gente está em frente a uma mulher dos seus 50, 60 a mais, que vem para a gente tem que fazer esse apanhado de histórico para entender se o risco dessa mulher é maior ou menor. Ao mesmo tempo, quando a gente fala de puérperas, as puérperas, elas devem ser encaminhadas para reabilitação. Elas não são, mas a gente precisa falar mais sobre isso. Porque a puérpera que teve hipertensão gestacional, com eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, ela tem um risco 5 vezes aumentado de sofrer um evento cardiovascular, como um infarto agudo ou um AVC, nos primeiros 5 anos depois do parto. E nesse período de 5 anos, se essa mulher tiver tido o primeiro filho, é justamente o período que ela vai ter o segundo. Então, esse risco gestacional vai estar ainda aumentado. E aí, essa mulher tem indicação de fazer uma preparação para o parto conosco. Então, além da fisioterapia pélvica, ou um conhecimento para quem é fisioterapeuta, que trabalha com fisioterapia pélvica, é o cuidado cardiovascular dessa mãe. E do bebê, em contrapartida, né? Adicionalmente. Porque, claro, que vai trazer repercussão também para esse bebê. Então, e aí sem falar, né, na depressão, na carga de trabalho, na carga emocional que essas mulheres têm e que é, sim, diferente do público masculino. Então, a gente tem que, quando a gente vai prescrever, avaliar, né, e isso eu acho muito complicado, até uma discussão da gente ter sobre os valores de referência. Porque para muitas coisas a gente tem valores de referência para homens e para mulheres. Mas o valor de referência da mulher, ele não diferencia a fase que essa mulher está. Né? A gente pode até ter quartis, espaço interquartis ali com idades, com faixa etária. Mas essas particularidades e essa individualização, que é mais fina, é muito difícil de fazer. E eu não sei nem se é possível, na verdade, né? A gente teria que ter pesquisas, acho que são infactíveis, mas isso tem que aumentar a nossa percepção, o nosso feeling na hora da avaliação.
E aí eu coloco para vocês aqui que a mulher ela tem menor massa cardíaca e vascular, o que torna ela mais suscetível a eventos. E também a gente tem a questão da massa magra, que hoje em dia, né, a gente está falando muito, então, no ganho de massa, principalmente para prevenção de doenças, para prevenção de comorbidades, enfim, e a gente vai ter uma modificação também do impacto do exercício sobre o ganho de massa. A mulher, ela responde diferente ao exercício do que o homem. A gente não pode ter a mesma expectativa de ganho. Então, a curva de ganho da mulher, ela é diferente, né? Por quê? Olha, uma das coisas mais importantes disso é o impacto da testosterona. Então, o homem, ele tem a tendência de ganhar mais massa que a mulher pelo perfil, né? Pelo perfil hormonal dele, do que a mulher. Não pode ser igual, né? É diferente. Então, quando a gente fala de treinamento físico, a gente tem que entender também que essa mulher, ela vai ganhar menos massa muscular, ela vai ter uma resposta diferente, inclusive dependendo do período de vida que ela tiver. Então, claro que a gente tem diferença entre homens também. Um homem mais jovem, do homem mais velho, né? Tem a diferença da idade para o ganho de massa. Mas o impacto na mulher é muito maior. Fora que a mulher tem um impacto de destreinamento maior também. E a gente precisa falar do destreinamento. O destreinamento na mulher acontece muito rápido. Então, se essa mulher, ela tá na reabilitação e ela deixou daí na reabilitação 2 semanas, ela vai ter sofrido impactos de destreinamento, tá? Então, a gente tem que pensar nisso na hora de formular esse treinamento. Aí vai dizer, tá, Jana, mas o que a gente vai fazer? Vai fazer mais frequência, vai fazer mais volume, vai fazer mais carga? A gente vai pensar em nutrição com essa mulher. Então, coloca bandeira vermelha. A mulher entrou num programa de reabilitação, a gente precisa entender a fase de vida que essa mulher tá. E isso eu não falo só da idade, não estou falando aqui só de faixa etária, eu estou falando de período de vida. Ela tentou engravidar, ela tá num tratamento hormonal para engravidar, ela sofreu um evento por isso, ela já é hipertensa. Aí eu não comentei antes, lembrei agora. Por que a gente tem um impacto tão grande da hipertensão gestacional com a manutenção da hipertensão nessa mulher depois? Porque as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde. Eu não sei se vocês viram a pesquisa do censo que saiu, que o Brasil, pela primeira vez, inverteu. A gente tem mais mulheres de 40 anos engravidando do que de 20. Então, justamente por uma conjunção social e cultural, então não dá para a gente ignorar o impacto social na vida do ser humano, né? A gente tem mulheres prezando mais pela carreira, querendo, né, ganhar mais dinheiro, a gente tem mulheres querendo ser mais independentes, a gente tem mudança do total do tipo de relacionamento que se tem hoje. Então, tudo isso colabora para essa mulher ela ter, inclusive, mais segurança para engravidar mais tarde, né? Para ela estar mais madura na hora de engravidar. E para ela decidir realmente se ela quer ter filho ou não. Então, se eu for tratar uma mulher de 40 anos, pensem só, uma mulher de 42 anos, vamos dizer, que teve um evento, que teve um infarto, e que essa mulher passou por uma gestação tardia, desenvolveu hipertensão, é muito diferente de eu tratar uma mulher de 42 anos que decidiu não ter filhos e que infartou por causa do estresse de trabalho, por exemplo. Então, essas particularidades, elas devem ser levadas em conta. E, mais uma vez, a gente precisa olhar muito para a mulher no período reprodutivo, muito. Além de aumentar esse risco, a gente tem estatísticas que mostram que a mulher, depois de ter filho, ela demora em torno de 4 a 5 anos para conseguir reestabelecer a rotina de autocuidado dela, incluindo de exercício. Então, o impacto do sedentarismo nessa mulher que já é uma bomba relógio emocional, já tem um impacto alimentar, a diferença de alimentação, de hábitos de vida, de sobrecarga, esse impacto do sedentarismo vai ser ainda pior. Então, quando a gente fala da mulher na idade reprodutiva e no pós-menopausa, que vamos dizer assim, pode ser um período mais vulnerável para a doença cardíaca,
a parte nutricional, ela tem que estar no nosso escopo. A gente precisa unir as coisas, porque o ganho de massa é diferente. E aí a gente pode até fazer uma aula aqui sobre reposição da testosterona. Não vou entrar aqui nesse lugar, né? A gente já discutiu isso, tem uma aula lá no YouTube a respeito disso com uma médica que foi falar dos valores de referência, todas essas coisas para reposição de testosterona. Mas nós temos, inclusive, o impacto dessas barbáries que estão fazendo ultimamente, né? Hoje, essa ginecologista que eu conversei, que eu falei para vocês, ela me disse assim, a gente estava falando justamente dela falar sobre a testosterona para mulheres. E ela disse assim para mim, Jana, eu estava tão curiosa para saber como que era a indicação desses médicos que fazem cursos, né? E depois saem indicando testosterona, que eu tinha um aqui em Porto Alegre, e eu acabei ligando para saber. E eu fiz um questionamento para ele assim, eu disse, tá, mas não tem indicação de testosterona para mulher, a mulher não tem um valor de referência, né? Como é que tu vai convencer essa mulher que ela precisa tomar testosterona, fazer uso do adesivo, enfim, de testosterona? E aí ele disse, não, no curso a gente ensina isso, na verdade tu tem que criar o problema para ela. Então tu vai dizer que ela tá ali envelhecida, que, né, sexualmente ela não deve estar lá no melhor desempenho dela, aí tu pede um exame de sangue e mostra para ela que o valor de referência tá baixo, e aí tu vai convencer. Só que assim, não existe valor de referência para mulher de testosterona, tem que ser baixo, né? E o impacto disso é tão grande que também saíram outros estudos, eu nem ia falar de testosterona, mas não é impossível. Saiu uns relatos de literatura, né? Relatos de caso, assim, de medicina de vida real, que tem crianças tendo aumento dos níveis de testosterona, mas assim, ó, aumento para 650, 700, por conta do contato físico com os pais que fazem uso da suplementação. Então, pensem no impacto disso. E isso vem impactando cada vez mais as mulheres, porque isso também tem um apelo social e cultural da mulher envelhecer parecendo que ela é jovem, né? E isso vai impactar a saúde cardiovascular muito, mas assim, muito, né? Não é, de novo, não é perfumaria. Então, a gente precisa estar atento a isso. Além do mais, a essa maior predisposição para disfunção microvascular e vasoespasmo, que vai repercutir na resposta hemodinâmica diferente ao exercício. Então, além de eu ter uma resposta diferente ao exercício de força, e aí entra o radar de vocês, eu preciso ter noção da nutrição dessa mulher na reabilitação. Sabe o que a gente faz quando a gente pega paciente bem idoso, DPOC, né, com perda de massa? É a mesma coisa. A gente não precisa ter diagnóstico de sarcopenia na mulher para pensar numa suplementação, não vou dizer suplementação, num acompanhamento nutricional dentro da reabilitação, independente da idade, tá? E essa resposta hemodinâmica também vai ser diferente. Então, essa mulher, lembra que eu falei para vocês que a mulher tem mais atividade parasimpática? Essa mulher tende a fazer mais hipotensão pós-exercício. Então, a carga de treino, ela tem que ser muito bem determinada por monitorização. Porque às vezes eu vou dar uma frequência cardíaca, você tá ali pensar, não, eu tenho que dar 70% da frequência cardíaca submáxima ou máxima, dependendo do teste que eu fiz, e essa mulher vai responder diferente em relação a cada sessão. Ela tem uma resposta diferente a esse exercício. Tudo bem, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveitar que eu parei aqui. Vamos lá, então. Então, dentro dessa fisiopatologia e do impacto dessa fisiologia diferente dessas particularidades da mulher, a gente, bom, a avaliação individualizada nem se fala, né? Porque é óbvio que em todos os casos da reabilitação hoje a gente tem que individualizar. Essa reabilitação receita de bolão aí, fazendo 5, 6 pacientes a mesma coisa, pelo amor de Deus, né? Não é compatível com a realidade de evidências que a gente tem hoje. Mas
E aí tá, tudo bem, atenção ao limiar isquêmico por conta dessa alteração hemodinâmica diferente, desses sintomas atípicos, então às vezes a mulher ela não vai desenvolver, lembra que eu falei da náusea? Às vezes vai ser o sintoma do cansaço que essa mulher tá, né? Vai ser um sintoma que ela vai relatar do exercício que ela fez na academia, ela vai fazer reabilitação com vocês e vai reabilitar, vai falar sobre esses sintomas mais inespecíficos. Então, essa avaliação individualizada. E aí, eu apontaria aqui, se vocês fossem anotar, né? Quais são os pontos principais dessa avaliação individualizada, principalmente da primeira avaliação? O histórico clínico dela, além do cardiovascular. Então, histórico de gestações, primeira menstruação, alterações hormonais, o histórico da família também. Então, não é uma mulher que teve filho, que engravidou, mas a mãe teve eclâmpsia na gestação. O impacto da gestação na vida da mulher é muito grande. Tanto que a gente tem uma relação feita já e publicada de que a mulher que é filha de uma gestação com eclâmpsia e hipertensão vai desenvolver, não é que pode desenvolver, ela vai desenvolver se ela não tiver controle dos fatores de risco. Então, essa relação da história da mulher, do histórico clínico dela e da história familiar é muito importante. A gente tem que perguntar sobre isso, tá? A segunda coisa é o componente nutricional. Então, um highlight para a nutrição dessa mulher por conta, né, justamente dessa alteração do ganho de massa muscular em relação ao homem. E o outro é o sintoma de cansaço. O Borg não funciona do mesmo jeito. Então, essa mulher, às vezes, ela vai falar que ela está num Borg 5, num Borg 8, mas ela está com náusea. Ela não funciona, ela tem sintomas inespecíficos, então tem que prestar muita atenção nesses sintomas inespecíficos. A importância do teste funcional com monitorização rigorosa, então sempre lembrando que a disfunção cardiovascular da mulher é maior na periferia, ela tem alteração de microvasculatura, e isso traz também o impacto da redução da massa muscular, então ela tem menos músculo liso no vaso. Se ela tem menos músculo liso no vaso, ela tem uma reatividade menor simpática, né? O que faz o retorno venoso lá da periferia? Para quem gosta de fisiologia, faz o retorno venoso na periferia, o simpático, né? Fazendo justamente a contração do vaso. A mulher tem mais parasimpático, então ela vai ter mais dificuldade de voltar. O tempo de retorno dela é diferente do homem, e isso vai ter impacto tanto na sessão do exercício quanto na nossa prescrição. E, claro, o impacto hormonal na menopausa e as alterações metabólicas. Lembrando que o principal impacto hormonal na menopausa é a redução do estrógeno. O estrogênio é o hormônio que faz na mulher o equilíbrio justamente desse controle cardiovascular e metabólico. Na menopausa isso cessa, né? Não são todas as mulheres que fazem reposição hoje, e a gente vai ter o aumento do risco de eventos. Então, quais são as diretrizes? A gente tem uma diretriz do ESC, né, da Sociedade Europeia, e uma americana de 2024 de estratégias para mulheres, tá? Só que essas mulheres, elas têm mais restrição ao encaminhamento. A gente vai falar das barreiras rapidinho aqui já. Quais são os objetivos, então, os componentes específicos desse programa? Gente, educação em saúde hoje, assim, tem que estar presente em tudo. Nós somos educadores em saúde, antes de ser qualquer coisa. Antes de ser fisioterapeuta, antes de ser... Nós somos profissionais da saúde, educadores. Com um monte de informação equivocada que a gente tem na internet, a gente tem obrigação de levar evidência para essa gente, tá? Então, não tem como não falar de educação em saúde em programa de reabilitação. Até porque a gente sabe que tem impacto direto no resultado. Pacientes mais bem educados em relação à sua condição de saúde respondem melhor ao tratamento. Então, o foco no autocuidado e no reconhecimento dos sintomas. Para a mulher, mais ainda, porque lembra que ela demora para procurar ajuda? Ela tem que entender o que ela está sentindo, para ela poder ter noção da necessidade da ajuda que ela precisa. O treinamento físico
Progressão gradual, claro, com atenção ao sobrepeso central e à sarcopenia. Então, lembra que a gordura visceral da mulher se dispõe de uma maneira diferente. E a sarcopenia antes do diagnóstico. Aqui eu coloquei sarcopenia, mas era para chamar atenção justamente essa diferença de massa muscular, tá? Então, a gente não pode pensar em sobrecarregar uma mulher, pensar, vou fazer um treinamento de alta intensidade, que é o que está preconizado, beleza, mas pensa no componente nutricional e hormonal antes, tá? Para que a gente possa fazer a sobrecarga num corpo que está preparado para receber essa sobrecarga. Então, a conversa sobre esses exames ginecológicos, esse acompanhamento, é importante para essa mulher saber responder na reabilitação. Pensando muito na intervenção comportamental. Eu falo muito disso porque eu acho que isso está em todos os níveis da reabilitação hoje. A saúde cardiovascular, ela está diretamente ligada à saúde emocional. Se não por causa específica, mas por consequência. Uma pessoa que tem problema cardíaco, ela não está bem emocionalmente. E não é assim uma coisa que eu digo, por causa da emoção do coração, não. O coração, ele tem uma representatividade muito grande na vida da gente. Muito mais que qualquer órgão. Então, alguém que passa por cirurgia cardíaca, que tem um acometimento, desenvolve problema emocional. Não é fácil, não é uma recuperação simples. E esse componente da intervenção comportamental, ele tem que ser falado. Não estou dizendo para a gente encaminhar sempre, né, para um apoio psicológico, mas o nosso feeling também tem que estar presente nisso. Eu tenho que pensar, talvez se essa resposta está reduzida, ou como que essa pessoa está desse padrão, desse parâmetro comportamental, como é que ela era antes, como é que ela está agora, isso tem impacto direto, tá? E sempre pensar no treinamento de força e na funcionalidade, né? Um treinamento de força sem propósito, ele não ajuda em nada. Ele só muda ali o número que a gente vai botar no nosso relatório, né? Mas essa perda de massa muscular, principalmente depois da menopausa, em mulheres com 50 a mais, ela é muito importante da gente ver, falei isso várias vezes hoje, mas porque realmente pensa, sem músculo a gente não ganha no aeróbio também. Então, às vezes, a restrição que a gente está lá para melhorar nossa carga aeróbia, com aqueles sintomas inespecíficos, de uma reabilitação arrastada, que não evolui, às vezes, justamente a resposta está no ganho de massa. E aí, aqui eu trago para vocês as barreiras, né? O que a gente tem de barreiras na reabilitação da mulher? A reabilitação cardiovascular, a gente tem 1001 barreiras, mas na mulher a gente tem algumas barreiras específicas. Esse estudo que foi... Eu gosto muito desse estudo. Quem está há mais tempo no grupo já viu que eu já compartilhei ele várias vezes, porque gosto muito, principalmente porque ele foi escrito e encabeçado pela Gabriela, que é uma brasileira, né, que aí domina a parte de reabilitação na mulher e é uma das grandes responsáveis por pesquisas hoje que existem nesse campo. Então, esse estudo foi feito entrevistas com mulheres no mundo todo, nos 5 continentes. E aí, olha o que mais apareceu aqui, que é de barreira da mulher na reabilitação. A dor. A dor muscular é uma das coisas que mais afasta a mulher da reabilitação, porque ainda tem o estigma de estou com dor, não posso fazer exercício, ou o exercício vai piorar a minha dor. Eu não vou fazer um programa de reabilitação porque eu não gosto de fazer exercício, porque eu sinto muita dor. E aí entra outra coisa para a gente pensar, o quanto da dor dos pacientes a gente pensa, ou a gente está muito focado no coração. Outra barreira que não apareceu nesse artigo, mas que conversando com a Mariane e com a Gabi, um dia a gente estava conversando sobre isso, e ela falou assim, uma das barreiras, olha só, uma das barreiras que foi citada pelas mulheres, mas não fazia parte, elas deram um questionário que era bem específico, e não apareceu nesse questionário, apareceu em conversas com os pesquisadores, foi a incontinência urinária. E elas disseram que isso foi bem surpreendente, assim. E aí foram um pouco mais a fundo nisso e viram, olha só, que mulheres com idade de 50 a mais, ali na menopausa, que tinham tido parto normal,
ou alguma história de sobrecarga na gestação, bebês muito grandes, ou que tinham até passado por cesariana, mas que tinham tido algum problema depois de assoalho pélvico, que é muito comum. Então, a mulher ela já tem problema de assoalho pélvico, na redução da força do assoalho pélvico, na redução da funcionalidade. Elas trouxeram isso como uma barreira para fazer exercício, porque elas tinham um escape durante o exercício de força. E elas ficavam constrangidas. E eu pensei, cara, isso faz total sentido, né? Porque a mulher, ela evita exercício resistido. A gente tem muito menos mulher fazendo exercício resistido. E, no entanto, é o que a mulher mais precisa. Então, quando a gente pensa no ganho de força, na funcionalidade, olha o tanto que a gente tem que pensar para trazer essa mulher para a reabilitação. Às vezes está bem aí o problema, num problema bem específico de que essa mulher não consegue fazer. E isso trouxe uma discussão bem grande da gente, assim, mas no geral, essa causa muscular, né, tanto da fraqueza específica, então nesse caso que as mulheres trouxeram do próprio assoalho pélvico, o histórico gestacional e a dor muscular, apareceram aí como grandes, né, causadoras dessa ruptura, dessa dificuldade da mulher fazer a reabilitação. E aí elas dividiram os diferentes continentes, assim, eu não vou passar por todos, mas vendo o documento, né, em PDF que eu mandei para vocês, a gente pode ver, vocês vão ver todas, né, dividido por regiões aqui do globo. E vocês podem ver que aqui na América do Sul, que seria a mesma da América do Norte, né? Tudo em vermelho aqui, eles separaram por cores, não por problemas necessariamente, que eu quero chamar a atenção que tá tudo igual, mas não é que é tudo igual, porque a gente tem alteração também da economia regional. Mas um dos problemas aqui apontados é o custo e as responsabilidades familiares. Então, mais uma vez, né, o quanto essa mulher ela precisa postergar o próprio cuidado dela e que isso tem impacto direto na saúde. Por isso que promover educação em saúde é importante, porque às vezes a gente pode estar ajudando, né, de uma maneira indireta, trazendo educação. E aí as principais barreiras, o medo, a baixa autoestima, os múltiplos papéis sociais, a maternidade, o trabalho. Então, as barreiras que levam essa mulher a não procurar a reabilitação, elas são muito, muito longe do que a gente imagina quando a gente pensa dentro da caixa fechada, né? E as estratégias de adesão. Linguagem acolhedora, pensa lá na pseudociência, como é que essa mulher é acolhida? Ela precisa disso, a gente precisa entender o problema dela para poder tratar. Programas flexíveis, suporte de grupos femininos, então, tudo isso que envolve essa mulher, muito além, né, do cuidado na reabilitação propriamente dita. E a importância inegável da abordagem interdisciplinar, e eu não botei nutricionista aqui, mas para mim é o principal, tá? Inclusive para nos ajudar a reconhecer problemas comportamentais que muitas vezes aparecem na alimentação. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui é que cuidar do coração da mulher vai muito além do óbvio. A gente precisa estar num papel de escuta ativa, de acolhimento e de reabilitação com ciência, mas com muita empatia também, para todo esse histórico que essas mulheres trazem. Eu coloquei essa foto, não necessariamente porque o nosso cuidado está em mulheres mais idosas, né? Porque eu falei muito para vocês das gestantes, mas depois que eu comecei a estudar um pouco mais sobre a reabilitação na mulher, eu passei a olhar diferente para as mulheres que eu encontro. Quando vem uma idosa, eu penso, gente, quanta coisa essa mulher já passou na vida dela e que repercute hoje justamente nessa doença cardiovascular que a trouxe até mim, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais empático nesse sentido, e falei isso na última aula, a gente precisa se distanciar cada vez mais dos aspectos robóticos que a gente tem hoje, né? ChatGPT, inteligência artificial, que estão na nossa rotina, mas a gente precisa aguçar mais os nossos valores humanos também. Então, que a reabilitação das mulheres acenda isso em vocês.
E aí, aqui eu deixo uma lembrança, mais uma vez, né, da nossa academia, que para fazer parte da academia só tá no grupo do WhatsApp, então todos vocês que já são alunos da academia, e que hoje a gente tem essa proposta desse programa com todo esse conteúdo pago, com valor muito mais acessível, para vocês terem facilidade também de acessar a gravação das aulas.